abrigadas ou não abrigadas, porém em condições especiais de mar e de lâmina d'água. Quer dizer, o grande exemplo de utilização, nós chegamos a ter 7 autoelevatórias para estudo da ponte Rio-Niterói, face à pressa de cumprir o prazo e inaugurar no determinado momento. E a lâmina d'água de até 25 metros, quer dizer, a gente pula daqueles 15 para 25. E o outro lugar foi o Porto de Tubarão. A ampliação do Porto de Tubarão foi feita baseada nisso, não só para o Porto, mas também para a fundação do Porto, mas também para os estudos de dragagem que iam ser feitos para saber que tipo de material seria, de primeira, segunda ou terceira categoria. E houve a ideia, nós estávamos cuidando do projeto de construção da Ilha Artificial de Areia Branca, lá entre o Rio Grande do Norte e Fortaleza, e a ideia foi levar essa plataforma para lá. E que a lâmina d'água era rasa, eram 13 metros. Mas eu fui lá para inspecionar e decretei não, porque tinha ondas de 3 metros de altura. E eu disse, olha, não está aprovado. Mas a Termisa insistiu, levou a sonda para lá e levantou, nós botamos ela de pé e bateu a onda e o flutuante afundou e as pernas foram aparecendo nas praias. Teve perna em Porto Alegre, teve perna em Mossoró mesmo, e isso aqui nós acabamos perdendo uma das 7 plataformas da ponte Rio-Niterói. Depois alguém entusiasmado com essa ideia, uma empresa de engenharia, não vou citar o nome, porque não cabe, ela, em vez de fazer um tripóide, ela fez um que chamava de quadripóide, com 4 pernas autoelevatórias. E os senhores estão vendo aqui, as pernas descem aqui por esse tubo vazado, as pernas estão no chão, isso aqui é a base, que é aqui ajustada, e aqui os elementos de descida e subida das pernas. Ela foi colocada em pé aqui na própria Baía de Guanabara e caiu logo em seguida, e o pessoal tinha gasto um dinheirão e resolveu parar no meio desse estudo. A outra é a chamada plataforma autoelevatória geotécnica, vamos dizer assim. Isso aqui são as próprias plataformas de exploração, né, pequenas, aquelas pequenas, e serve para utilização em mar aberto, com lâmina d'água de até 50 metros, adequada para qualquer tipo de sondagem sais in situ. E agora, requer a utilização de 2 a 3 rebocadores, né, de porte para sua movimentação. Então, além do custo diário da plataforma, você tem o apoio de rebocadores de porte para sua movimentação. Qual é a vantagem? A grande vantagem é que ela opera em qualquer condição de mar. A grande limitação é o posicionamento com onda máxima de 1,5 metro. Então, isso aqui nós chegamos também a trabalhar em plataformas cedidas pela própria Petrobras para a Petrobras. Outra coisa que aconteceu foi apoiar o equipamento sobre o monotubo, né? Isso aqui são as camisas dos tubulões do vão central da ponte Rio-Niterói. Isso aqui são os tubulões para um determinado pilar da ponte. Os senhores estão vendo, são 2 séries de 5 tubulões para um pilar. Então, os senhores estão vendo aqui a bandeja que nós projetamos. Essa bandeja é alçada e colocada em cima desse. Então, o que é o equipamento? São equipamentos montados sobre uma espécie de bandeja, que é uma sondagem rotativa, um equipamento de sondagem rotativa, como é que se chama? O tripé, a bandeja, e colocado no topo da camisa do tubulão. Limitação é o apoio marítimo,
Isso custava caro. Você tem que ter chatas e cabras, chatas com cabras e rebocadores também. Quer dizer, o que saía caro aqui era esse apoio marítimo, que era cedido por aquela empresa, Companhia Docas. Não, a Essex era dona da ponte, né? Mas isso aqui era aquela empresa de CBD, Companhia Brasileira de Dragagem. E só o que ela cobrava era uma enormidade. E a única utilização que eu acompanhei foi a ponte Rio-Niterói sobre camisas de tubulões cravados, porque face à deficiência dos estudos geotécnicos, né? Os senhores sabem que na ponte Rio-Niterói, isso vale a pena contar, a variação da cota de assentamento do tubulão de um pilar desse para esse aqui, diametralmente opostos, era de 16 metros. Então, quando a ponte foi projetada, os arquitetos eram suportados pela briga entre a aeronáutica, que queriam as pontes suficientemente baixas para não atrapalhar a operação de pouso dos aviões, e a marinha, que queria suficientemente altas para que os navios pudessem passar por baixo delas. E nós começamos a investigação com um projeto preliminar. Esse projeto não foi aceito por ambas as partes, foi modificado. E aí, então, nós estávamos fazendo sondagens para cada pilar, né? No mínimo uma. E depois, no vão central, nós fizemos várias. E nós vimos que, no novo projeto, você tinha pilar em lugar em que não tinha sondagem. E a variação era errática, no sentido longitudinal e transversal. Era grande. Então, nós propusemos fazer novas sondagens, pelo menos nos novos pilares. O DNR, através da Essex, achou que era um consórcio das duas grandes firmas. Naquele tempo era a Geotécnica SA e a Tecnosolo. E eu trabalhava na Tecnosolo e era o coordenador dessas investigações. Nós não conseguimos convencer de fazer essas sondagens. Você faz um perfil, a gente usa o perfil, mas não pode, está mostrando que é diferente o negócio, nós vamos errar aí alguns metros. E aí eu aproveitei nos lugares que não tinha e fomos, então, executar a sondagem. Resolveu esse caso específico. A oitava alternativa é o sino geotécnico de sondagem, que foi por nós projetado. Eu fui convidado pela Petrobras, eu conto muito essa história e vou repetir também. A Mendes Júnior Campenon Bernard ganhou, por preço global, a concorrência para as plataformas de Ubarana, Mero e Robalo, que eram plataformas de peso, assentes no fundo do mar. Estou certo? Era de concreto. Eles ganharam por preço global. E aí resolveram mandar fazer sondagem, que não tinha, né? E aí tinha que vir o navio de fora, o que eles iam gastar com o navio de sondagem, eles iam perder uma boa parte do contrato e queriam rescindir. E a Petrobras tinha pressa. E eu tinha dado aula de geotecnia para a Petrobras, era jovem, e eu fui resolver um problema do tanque de água bruta, lá em São João Itaquipe. E aí resolvemos o problema, porque a fundação estava sob Massapê, e aí a Petrobras reuniu na RPBA, naquele prédio velho, ela reuniu 60 engenheiros e nós demos noções de geotecnia que nasceu no mundo na década de 50. E aí eu fui chamado na Petrobras para resolver esse problema. Eu disse, olha, nós não temos uma solução, seria pegar um sino de mergulho e transformar esse sino de mergulho num sino de sondagem. Eu boto lá dentro uma sonda rotativa, preparo todo para ele executar essa sondagem. Aí você faz uma proposta para a gente analisar e discutir o preço. Não dava tempo de fazer licitação e não tinha concorrente. Eu falei, olha, eu nunca fiz isso, não vou dar proposta. Você bota um fiscal colado em mim e ele vai vendo o que eu gasto, vai anotando
e me paga o que eu gastei, mas a taxa de administração que a Petrobras decidir. Eu vou pedir 20, você vai querer me dar 10, me dar 15, sei lá. Aí vocês veem. E você vê a mentalidade da nossa Petrobras, quer dizer, ela, vamos embora. E aí nós começamos a fazer isso, pegamos um sino de mergulho e transformamos num sino de sondagem, graças a esse espírito da Petrobras. Aqui são as câmaras de pressurização, você faz uma pressurização prévia para depois mergulhar, aqui estão os nadadores. Aí veio aquela ideia, eu vou ensinar o sondador a mergulhar, ou eu vou ensinar o mergulhador a sondar? Eu achei mais seguro ensinar o mergulhador a sondar. Então, eu e minha equipe lá, começamos a dar aula de geotecnia para mergulhador, de engenharia geotécnica em termos compreendidos por mergulhadores. E realmente deu certíssimo. Então, o histórico disso é a tecnologia nacional, desenvolvida na década de 70, e realizou a maioria das sondagens do Nordeste na década de 70, 80. O Brasil economizou, face a essa mentalidade nacionalista da Petrobras, milhares de como é que se diz quando você paga em moeda estrangeira? Divisas. Economizou muita divisa. Isso serviu para quê? Para sondagem geotécnica em mar aberto, porque você usa apenas um rebocador com A-frame, né? E nada mais, e se o mar pendura, você deixa uma boia aqui, marcando a posição para você não esquecer a boiazinha amarelinha, e você vai embora para a zona abrigada, chama o mergulhador sobe, você se manda daquela área e volta quando o mar acalma. Então nós fizemos isso durante anos. E aonde é que nós fizemos? Em portos, rotas de dutos, dragagem, estudos para plataformas de produção. Limitações, lâmina d'água máxima de 36 metros, sem utilização do sino auxiliar de mergulho. Com a utilização do sino auxiliar, quer dizer, é um sininho dentro do qual ele desce, é uma câmara de descida. A pressão vai aumentando com ele lá dentro, e aí ele salta dessa câmara e entra aqui dentro. Isso nós chegamos a atingir 50 e poucos metros nas praias de Fortaleza. Quanto maior a lâmina d'água, menor o tempo de permanência de mergulhadores no fundo. E a onda máxima para posicionamento é de 3 pés. Então aqui está o rebocadorzinho, tem também um pequeno laboratório com ar-condicionado e tudo. Aí, para mostrar rapidamente como é isso, né, o sino de sondagem é colocado no convés da embarcação, aqui o A-frame, e é conduzido para o local da sondagem, onde ele é ancorado. Aqui é uma fotografia real. Aqui é o segundo item, é a embarcação posicionada, né, e o sino descendo. Há o mergulhador aqui pronto, esperando para descer. A rigor, não é esse que vai descer, o que vai descer está na câmara de pré. Aqui o sino é posicionado no fundo do mar, no fundo do mar, ajustando-se as suas sapatas. Essa sapata se ajusta à irregularidade do fundo do mar. Ela é ajustável, tá certo? E você injeta ar comprimido. Com o ar comprimido, você expulsa ar de dentro da câmara e mergulha. Você fica com uma porta, aqui está seco, essa zona amarela está seca, e a porta de entrada é por baixo. O mergulhador entra por aqui, como vocês vão ver aqui. Aqui é a porta pela qual ele entrou, e aqui o equipamento completo. Eles trabalham numa câmara seca, dotada de equipamentos para execução de sondagens e ensaios in situ. E isso é ligado lá em cima, com televisão, com o ar comprimido para manter, sistema elétrico e etc. Outra solução, equipamento em balanço sobre plataforma elevatória. Petrobras naquela pressa de resolver o problema. Então começaram o Espaço me chamou lá, que era o engenheiro já falecido que fiscalizava isso, e ele disse: olha, eu estou com pressa, a gente precisa
já começar o projeto, quando decidir que aquele campo vai ser um campo de produção, eu tenho que ter o projeto, pelo menos, só para eu ajustar depois, pelo menos um pré-projeto. E eu falei, mas na área de exploração, ele disse, a gente já começa a ter ideia, se não for assim, você me corrige, pelo que já vamos atingir o volume e a profundidade que aquele campo tem cheiro de ser bom. Eu queria que você já tivesse uma ideia de que tipo de fundação você vai usar e que tipo de fundação você vai usar e qual é a profundidade, se vai ser estaqueada, como é que vai ser. Então, a solução que nós encontramos, que foi aceita pela Petrobras, foi construir uma plataforma chumbada na grande... Olha a plataforma da Petrobras e a nossa platibanda está aqui soldada na câmara, né? Isso é trabalho de alguns minutos, né? Isso aqui é montado, você traz a sua sonda, está aqui a sonda completa, aqui você desce um tubo de proteção para a tubulação do revestimento da sondagem. Então, vamos à descrição do equipamento. É uma sonda hidráulica, está aqui amarelinha, montada numa plataforma metálica em balanço, instalada em balanço na plataforma de exploração, instalada no bordo dessa plataforma autoelevatória. E a coluna de revestimento e hastes são protegidas por quê? Pelo tubo guia, que penetra 2 a 3 metros no fundo do mar. Isso aqui originou um trabalho, assim como o sino de sondagem, que eu apresentei no Congresso Internacional de Estocolmo, e depois, que foi em Estocolmo, e depois eu também fiz uma exposição lá na Venezuela sobre o assunto. O exemplo de utilização foram diversas localizações no Nordeste do Brasil. Aí, de lá, a gente parte para a última alternativa de então, né, daquela ocasião, que são os navios geotécnicos, né? O primeiro navio geotécnico foi o Astragalho, ainda era um navio ancorado. Não está aqui a fotografia dele, pertencia à firma CG Doris, francesa. E o primeiro furo de sondagem levou 3 meses e meio e nós conseguimos fazer um furo e mais metade do outro. E a Petrobras, superativa, estava vendo que aquilo não funcionava. A Petrobras contratou o Bureau Veritas para fazer a supervisão da CG Doris e exigiu da Veritas que tivesse um engenheiro brasileiro. O geotécnico da Veritas tinha trabalhado comigo no passado para a usina nuclear de Angra dos Reis. Então, indicou o meu nome. Quer dizer, numa tremenda coincidência, eu era o assessor da Petrobras dentro da Nasqueveres. A Petrobras não abria mão de ter um brasileirinho lá metido no negócio. Eu era jovem e estava ali. O navio foi um fracasso. Então, enquanto isso, a Petrobras buscou esse navio de uma empresa inglesa, da Wimpey Sea Lab, que ela tinha a firma Wimpey Sea Lab, que era dona do navio, e a Wimpey Laboratories. E esse navio estava livre. A Petrobras negociou, o navio veio e ela chutou a CG Doris. Foi uma pena porque a comida do navio era espetacular. Comida francesa, servida francesa, mas de matéria de serviço foi um verdadeiro fracasso. Esse aqui já tinha o sistema, o DPS, Dynamic Positioning System. Então, o Wimpey Sea Lab, depois o Alcoa Sea Probe, também é uma história interessante da Petrobras, um navio de alumínio, a Aluminium Company of America, a Alcoa, ela construiu um navio de alumínio para provar que podia usar o alumínio até para navio. E aí esse navio ficou jogado e a ideia foi fazer o navio para trabalhar offshore. E eles aí abriram uma Alcoa Sea Probe e a Alcoa Marine Services, que era a dona do navio, contrataram um professor para fazer a geotecnia e a Petrobras abriu uma concorrência. E obrigava que o cara viesse
com uma empresa brasileira. Então, eu entrei com a Wimpey, e a Wimpey pegou o preço dela e botou no alto. Eu briguei com eles e tal, até aprendi com o inglês, que ficou meu amigo, que concordou que a Petrobras ia roubar, ia perder o serviço. A Petrobras não tolerava esse negócio, não. Era brasileira, e é brasileira até debaixo d'água. E aí ele me ensinou uma palavra que eu nunca conheci, jeopardizing. Então eu fiz uma carta para o cara, né, mostrando que eles estavam jeopardizing o nome da Wimpey aqui no Brasil, né? Esse termo a gente pode traduzir melhor para... Aí? Colocando em risco. Tem um nome ainda melhor.